Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ele, novo Peugeot 208 na linha 2026. Há alguns dias você viu o que mudou no 2008 e viu que não muda muita coisa. E aqui no 208 também, em termos de design, não é muita coisa que muda, mas sim, agora temos um sistema híbrido leve emprestado dos irmãos Pulse e Fastback aqui para o motor 1.0 turbo de 130 cavalos. Eu gravo esse vídeo no começo de setembro e até agosto o Peugeot 208 não tinha superado o total de 6.000 unidades emplacadas no Brasil em 2025. Embora ele seja um sucesso de vendas na Argentina, onde é montado, produzido, aqui no Brasil esse belo hatch compacto está patinando nas vendas. Será que agora ele traciona? Então roda aí com Massey Ferguson, Valtra, Valmet, Delarco, ver se esse negócio traciona agora, vai! Começando do começo, não deve ser muita novidade para você que o 208 GT, aqui a combustão, empresta bastante coisa do visual do 208 e GT, que era o elétrico, que não temos mais disponível aqui no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você tem essas molduras aqui de roda, um preto mais brilhante, esses faróis aqui que são full LED, enfim, detalhes aqui de design que remetem um pouco àquela versão mais cara. Diferentemente do irmão 2008, ou do primo no caso, né, não temos aqui câmeras 360, tampouco sensor de estacionamento dianteiro, né? A gente preserva, no entanto, aqui a câmera que vai trazer algumas assistências à condução, mas não o ADAS completo com piloto automático adaptativo. Portanto, de uma maneira geral, no design também nada muda. Eu só acho que eu trocaria um pouco essas treliças aqui pintadas na cor do carro, e eu acho que isso aqui ficaria mais legal se fosse num preto fosco, de repente, ou num preto brilhante, não sei, acho que isso aqui me incomoda um pouco, desde que o carro passou por esse primeiro facelift aqui, dessa geração ofertada no Brasil, desde 2020. O que você acha? O que você me conta daí? Bom, já que a gente não tem muita mudança aqui na dianteira, vamos ver na lateral então se a gente tem. Seguimos com a mesma base, 2,54 m de entre-eixos, 4,05 m de comprimento, e um detalhe interessante, né, é que o 208, quando veio aqui para a América do Sul, em relação ao spec europeu, você percebe, dá para ver como o carro é um pouquinho mais levantado em relação ao europeu, são 17,4 centímetros de altura em relação ao solo. Ele é, agora que o Yaris não está mais disponível, o único hatch compacto que você pode optar com teto solar, embora ele não abra necessariamente. Lembrando também que a versão Stile segue com teto solar 1.0 aspirada, né? Então é um carro que aposta bastante no design, mas você vai perceber quando entrar aqui no banco de trás que o 208 é um hatch verdadeiramente compacto, né? O espaço interno nunca foi necessariamente um bom predicado desse carro. Mas na traseira, vamos ver aqui o que tem, se tem alguma coisa. Um canal que se chama A Roda não poderia esquecer de dizer que essa versão é a única que traz essas belas rodas Aro 17 com pneus 205/45. Até o Quero diz que acha bonita essa roda. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque aqui esse pneu não é necessariamente o mais ombrudo que você pode encontrar aqui nesse perfil 45, mas sem dúvida dá um aspecto bem bacana para o carro, né? Aqui na traseira a grande novidade é justamente o badge aqui Hybrid que acompanha o Turbo 200 aqui, tal como nós vimos no 2008, porque essas lanternas aqui com esse aspecto também de garra de leão não é novidade, vem desse facelift que o carro recebeu há não muito tempo. Abrindo aqui o porta-malas, também não temos uma capacidade assim tão volumosa. Aqui está a minha malinha de jornalista para mostrar para vocês esse porta-malas de 304 litros teóricos, né? Seria o equivalente a você ocupá-lo com um líquido como se fosse uma caixa d'água. E aqui embaixo a gente tem o step, caso uma daquelas rodas belíssimas fique em falta em função do pneu ter rasgado, a gente tem pelo menos aqui um step de uso temporário, isso é bem bom, certo? Não há, sim, a iluminação aqui dentro e no mais,
tudo muito bem forradinho. Bom, já que a gente falou aqui do sistema híbrido que está denunciado aqui na tampa do porta-malas, vamos para debaixo do capô então conversar sobre ele. Vamos abrir aqui o capô, puxando a alavanca e depois acionando a trava, para termos acesso ao 1.0 turbo. Nossa, esse capô abre bastante, hein? Não lembrava desse detalhe. Não temos amortecedores, temos varetinha, mas temos aqui manta acústica para a alegria do sindicato. Bom, 3 cilindros turbo, 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina, 20,4 kgfm de torque. Os mesmos números que você tem no Peugeot 2008 também, atrelado à transmissão CVT. É interessante que, segundo a Stellantis, o peso do conjunto, que eles chamaram de máquina elétrica, esse super alternador, mais a bateria de íon de lítio, que eu vou te mostrar já já, que tem que funcionar em conjunto aqui com a bateria de chumbo, tudo isso agregou aí 10 quilos de peso para o nosso 208. Embora eles digam que não haja ganho de desempenho aqui, porque a função justamente desse sistema elétrico é favorecer o rodar mais suave aqui da máquina térmica, né? Fazer com que a máquina térmica tenha menos esforço a partir de um impulso elétrico. É basicamente isso que esse sistema faz. Portanto, a ideia não é fornecer potência. Indaguei o pessoal aqui da Stellantis para perguntar, mas e aí, e desempenho? Tem alguma mudança? Não tem. E, segundo a fábrica, esse carro aqui é capaz de acelerar de 0 a 100 por hora com etanol em 8,6 segundos. É um número bem bom. Eu estou fresco na cabeça que o Onix manual 1.0 turbo faz de 0 a 100 em 9,9. Ou seja, esse carro com etanol é mais de 1,3 segundos mais rápido que o Onix mais rápido. É uma coisa bastante interessante mesmo. E de consumo, segundo também números do PBEV, 13 km por litro de gasolina na cidade, 13,8, e na estrada com etanol, aliás, e com etanol, 9,1 na cidade e 9,6. E a velocidade máxima ultrapassa os 200 km por hora. Realmente números reais aí de velocidade máxima acima dos 200 por hora não é brincadeira não. É um carro sim muito prazeroso de andar, e agora com esse sistema elétrico promete uma economia aí na casa de 10% para você. De novo, você não vai perceber isso no dia a dia necessariamente, você vai perceber isso a longo prazo, e é esse o trabalho de comunicação que a rede Fiat, a rede Peugeot tem que fazer, na minha humildíssima opinião, na hora de te apresentar o carro e te vender também. Ou seja, né, a gente está falando de a cada 1.000 quilômetros com um carro normal, com esse aqui você vai rodar 10% a mais, você vai rodar 1.100. Mas já já a gente vai andar no carro e eu vou te contar melhor como essa alquimia toda funciona. Então vamos para o banco de trás rapidinho. Você deve saber que, como o carro não muda de plataforma, as dimensões são rigorosamente as mesmas, mas é mais para a gente ter um refresco aí de memória de como é esse carro por dentro. Vem! Opa, vamos lá. De cara você nota que a porta não tem necessariamente uma abertura muito ampla. E esqueci de te contar lá na frente que são 1.174 quilos de peso do carro. Agora que eu entrei, você adiciona mais 84. 47 litros de volume do tanque, e aqui atrás é tambor, tá? Não é freio a disco não. Além de suspensão de eixo de torção semi-independente. Bom, é aquilo, né? O 208 de fato tem um espaço traseiro menor do que os de Onix e o de Polo, isso não tem como negar, eu diria até menor que o do Argo. Não estou trazendo muito o Argo para essa comparação, porque enfim, né, o Argo sempre aspirado, o Argo desde que o Pulse foi lançado, foi trazido para uma faixa de preço mais baixa em relação aqui ao Pulse, ao 208, ao Polo e ao Onix. Mas você tem um bom nível de acabamento, né? O banco aqui mistura couro sintético com tecido, forro do teto todo preto, tem luz de LED de leitura e, claro, o teto solar aqui atrás, né? Mas é isso, o 208 acaba sofrendo um pouco justamente por esse espaço um pouco mais limitado aqui no banco de trás. A gente tem que lembrar que o hatch compacto, historicamente no Brasil, é o carro da família brasileira. É o carro para ir trabalhar, é o carro para ir viajar, para levar gente aqui atrás. Talvez isso ajude a explicar um pouco por que ele não decolou necessariamente de vendas, né? Mas eu gosto
especialmente ali no banco da frente, logicamente, mas eu gosto da convivência geral aqui no 208. Vamos lá para frente que eu já aproveito para ligar o ar-condicionado, porque, meu Deus do céu, que calor que tá aqui. Opa, vamos lá. Ah, como é boa a posição de dirigir o 208, viu? Que alívio de sair do banco de trás. Tal como no irmão 2008, a bateria de íons de lítio do sistema elétrico está aqui embaixo. Isso não prejudicou, no entanto, a regulagem aqui, ó, de altura do banco. Você tem uma regulagem bastante extensa até, e, obviamente, na configuração de layout aqui do painel, convém que você deixe o banco mais para baixo, traga também o volante mais para baixo, sempre para enxergar o painel por cima, o iCockpit. E aqui a regulagem de distância do volante, bem boa até o nível de regulagem. O delta entre a posição mais alta e a mais baixa, mais longe e mais perto. Bom, aqui por dentro, além da boa posição de dirigir, a gente tem o que a gente sempre teve, na verdade, um acabamento até, eu diria, ligeiramente acima da média, especialmente em relação a Polo e Onix, né, que são basicamente os players que restaram, né? A Toyota não está vendendo mais o Yaris, a Renault abdicou do Sandero, enfim, quem mais que a gente... a Fiat, como eu te disse, trouxe o Argo mais para baixo, né? Então a oferta de hatches compactos está até enxuta como nunca esteve, né, no mercado brasileiro, muito em função dos SUVs compactos. Mas aqui o 208 se defende bem no acabamento, à exceção, claro, do espaço que eu te falei ali atrás, que é realmente um pouquinho limitado. Bom, aqui por dentro, não vou tomar muito do seu tempo com relação ao interior efetivo do carro, porque tudo segue o mesmo. A transmissão CVT com troca sequencial, a gente não tem aleta aqui, como a gente tem no 2008. O teto solar está presente nessa versão e na de entrada também, a Stile, que é a única agora 1.0 aspirado. As demais todas 1.0 turbo. Eu vou passar com você pelos preços e versões aqui do 208 para você ver como é que ficou. Então a gente tem por fora 4 opções de cores apenas, a gente perdeu aquele azul também, tal como no 2008. Stile 1.0 manual, Active Turbo, agora, novidade. Allure 2.0 T200, 1.0 Turbo e GT, a única que é a híbrida, a que nós estamos aqui agora. Todas têm roda de liga leve, mas as 3 primeiras é de 16, apenas essa é de 17 polegadas. Agora, com relação aqui aos equipamentos, deixa eu falar para você. Aliás, deixa eu te falar primeiro o preço e aí a gente vai para os equipamentos, certo? Então ficamos dessa maneira aqui. Começamos na Stile, manual, 91.990, depois Active, Turbo, 108.990, Allure, 117.990, também Turbo, e essa aqui, 126.990, 127.000. Não é necessariamente barato, né? Tendo em vista, mas se você pensar que um Onix RS custa mais caro, o Onix RS não traz teto solar, o Onix RS não traz sistema híbrido, não traz cockpit 3D, embora agora tenha painel digital. Bom, vá fazendo as contas por aí, mas eu acho o pacote do 208 bastante interessante. Vamos, inclusive, falando de pacotes, vamos passar aqui pelo 208 Model Year 26. Então a Stile tem agora novos faróis de LED e soleiras em alumínio. A Active T200 perde os faróis de LED, aí tem farol halógeno. E a multimídia iConnect de 10.3, no entanto, sem pacote de conexão, né? Inclusive, que faz com que você tenha até desconto de seguro, que você consegue ter geolocalização do carro, etc. Aí a gente tem a Allure, que tem teto solar panorâmico, isso ela não tinha, portanto a Active 1.0 é a única que não tem teto solar. O interior premium com bancos de tecido, volante painel com acabamento em couro, a nova multimídia, iConnect 10.3, e as teclas com recurso piano e botão do volume físico a partir da intermediária. As demais não tem. E, por fim, recursos como o carregador por indução de 15 watts e a chave presencial, essa aqui. Aí pulamos para a GT, que tem tudo isso, mais o sistema híbrido, os serviços conectados, MyPeugeot, mantém a tecla de volume aqui e o sistema híbrido exatamente como eu te falei, né? Então, essa central inclusive, deixa eu te falar aqui, e aí esse pacote de revisões você pode consultar na hora da compra do carro. Se você comprar com antecedência 3 ou mais revisões, você leva a primeira revisão grátis.
com esse programa de manutenção aí, que você tem essa primeira revisão grátis. E eles disseram também, em média, você tem aí uma redução no preço do seguro de 30%, no caso aqui dos serviços conectados Peugeot, que você pode baixar o aplicativo e fazer aqueles comandos, ver onde o carro está, ver trancar a porta, buzinar, enfim, aquele tipo de conectividade que você tem pelo aplicativo My Peugeot, como existem outros modelos também. Lembrando que esse serviço conectado é apenas na versão GT. Estamos conversados? Não sei se eu te falei, mas estou falando agora, freio de estacionamento é manual. Vamos dar uma voltinha com ele então e ver como ele se comporta aí com esse motor 1.0 agora assistido eletricamente por essa bateria bem pequenininha de 0.15 kWh. Bora. Bem, estamos aqui na belíssima zona sul do Rio de Janeiro. Que coisa mais linda, né? O mar tá verdíssimo. Mas vamos falar de 208. Eu já vim rodando um pouquinho com o carro antes de a gente chegar aqui onde eu tô agora. Cabe salientar que os retrovisores não são lá assim tão grandes agora na entrada que eu fiz aqui da via. Mas, enfim, é um contato bastante breve, né, que a gente está tendo aqui com o carro, e seria mais para beliscar mesmo percepções de como esse sistema MiHev funciona. Eu preciso dizer, antes de chegar aqui no tema 208, que eu tive contato na época do lançamento do Fastback Hybrid, né? E eu fiz uma viagem longa com o carro, inclusive eu vim até o Rio de Janeiro com o carro. E na ocasião eu percebi que o Fastback, uma vez que o sistema estava carregado e operacional, você sentia assim uma ajuda em arrancada e tudo mais, especialmente em saída de semáforo. Perguntei aqui na coletiva, insisti sobre a questão de ter ou não ganho de desempenho. Eles disseram que não, que a função aqui do sistema MiHev é propiciar o consumo de combustível, e também aqui, por exemplo, o sistema Start-Stop, que agora está disponível nos 208 e 2008 com esse sistema. Se você não viu ainda, também pode ir lá conferir o Peugeot 2008, porque temos aí os dois carros, os dois vídeos para você conferir. A gente está aqui num trechinho que tem um pouquinho de trânsito até, não dá para falar exatamente de desempenho, né? Agora a gente pegou um trânsito aqui. Mas, voltando, a máquina, eles chamam de máquina elétrica, vai te ajudar aí nessa saidinha aqui, ó. Né? Ele vai dar esse empurrãozinho inicial para fazer o carro gastar menos, segundo eles, 10% menos, né? Interessante que os números divulgados aqui do PBEV para ele, como eu te falei, 13 com gasolina, né? 13 na cidade, 13,8 na estrada, né? Uma diferença até pequena, dando a entender justamente que é na cidade o percurso no qual você vai mais sentir aqui o auxílio do sistema elétrico funcionando, né? Eu tô achando que o trânsito deu uma piorada, e talvez a gente volte a conversar só mais para frente, se o trânsito não melhorar aqui. Vale lembrar também que, segundo eles nos passaram, o carro ficou apenas 10 quilos mais pesado. Então é realmente algo que aquele nível inicial de eletrificação que você vai sentir, você não vai sentir exatamente muita diferença em relação ao que você sempre teve, né? Então é realmente um passo muito inicial a fim de trazer a eletrificação para um ticket de entrada mais em conta, tendo em vista especialmente, né, o programa Mover, as novas diretrizes aí de emissão de poluentes. Eu estou falando aqui enquanto eu espero ver se o trânsito alivia, mas o trânsito do Rio de Janeiro, sabemos, às vezes consegue ser pior que o de São Paulo. Eu volto já com o carro em movimento. Segura aí. Uma hora depois... Estamos de volta, porque o motivo do nosso trânsito era uma blitz. Então ande sempre, cinto de segurança, os seus documentos em dia, etc. Mas voltando ao assunto, eu estava falando com vocês do sistema Start-Stop. E o trânsito que a gente pegou ali atrás veio a calhar, no fim das contas, justamente para dizer para você que é impossível desligar aqui o sistema. E como está bastante quente, eu gostaria que ele tivesse ficado ligado o tempo inteiro, o motor do carro, porque o ar-condicionado desliga
quando o sistema start-stop entra em funcionamento, né? O sistema elétrico ele não é capaz de mover o carro, né? De assumir a responsabilidade pelo carro. Então ele é um auxiliador, né? Ele auxilia o motor a combustão. E justamente por auxiliar o motor a combustão, você primeiro precisa que ele esteja, de certa maneira, quase em plena carga. E aqui agora a gente tem esse grafismo novo, né? Igual a gente tem nos Fiat também, que mostra como deve estar a carga da bateria. E também reportagem dos nossos colegas da Quatro Rodas revelou, né? Certamente isso já deve estar resolvido aqui para a linha Peugeot também, mas lá no começo dos Fiat com esse sistema, o funcionamento do MiHeavy dependia também da plena carga da bateria de chumbo. Lá debaixo, meu querido, é isso aí, aqui é assim mesmo, né? Não tem... A faixa amarela é branca. Então dependia também de que a carga de lá estivesse em plenitude. Quando eu peguei o Fastback, aquela primeira vez, cara, eu senti sim que melhorava e o desempenho, especialmente em baixa, dava uma ajudinha e eu senti o start-stop mais suave também. Aqui eu senti que o start-stop funciona como qualquer outro sistema, não me surpreendeu, não brilhou meu olho no sentido da suavidade que eles disseram que teria. Bom, aqui a gente segue ainda num trechinho um pouco mais de trânsito, mas de uma maneira geral, o que dá para dizer é o que era bom não muda. O que era bom continua muito bom. O 208 continua um carro agradabilíssimo de dirigir, tem um bom desempenho, 0 a 100 com etanol em 8,6 segundos, né? Abaixo de 9 segundos, é um número bem bom para um hatch compacto. Tudo bem, não é um carro pesado também, abaixo dos 1.200 quilos, mas de dinâmica, eu não me resta dúvida em afirmar que, especialmente agora que o Polo perdeu as versões 200 TSI, né? Agora são as 170 TSI, não me resta dúvida em afirmar que o 208 agora é o hatch compacto que tem a melhor dinâmica, que tem o melhor desempenho da categoria, e os números não necessitam de opinião. A questão é esse sistema híbrido. Eles alegam uma economia de 10%, obviamente que no seu dia a dia você vai acabar não percebendo exatamente essa economia e dá-lhe mais um pouquinho de trânsito. Você não vai perceber necessariamente essa economia, mas é o que a gente tem que olhar no longo prazo, né? Em 10 mil quilômetros, 10% são 1.000 quilômetros, em 1.000 quilômetros são 100, em 10 quilômetros é 1 quilômetro a mais. Essa alegada economia de 10%. Então, para você que tende a ter o carro por mais tempo, que costuma ficar aí com o carro de 2 a 3 anos e rodar de repente 50 mil quilômetros, pode ser uma boa, né? Pode ser um início aí para você experimentar a eletrificação. E mais uma vez lembrando que não se engane, as restrições a emissões aqui no Brasil estão ficando tão avançando, né? Tanto quanto na Europa, ou seja, é um recurso que em breve todas as marcas vão ter que aderir, porque a gente está vendo aí o que as marcas estão tendo que fazer para entrar em emissões, né? Para passar na regra de emissões. Por exemplo, a Chevrolet precisou reduzir a potência do Onix, né? Chegou a elevar por um tempo, saiu um lote bem curto de Onix com mais de 120 cavalos, né, do turbo injeção direta, e agora baixou novamente para 115, não é? Que tal o Onix ou os antigos 116. Ou seja, precisou haver um decréscimo de potência. A própria Volkswagen com o Polo é o 170 TSI. Então, cada vez mais as marcas vão ter que partir para essa solução que, segundo a Peugeot, por exemplo, é mais acessível, né? Não acrescenta tanto preço assim ao carro, para conseguir atender essas normas e poder vender o carro, né? Estar dentro das regras do jogo. E cariocas do meu Brasil, hein? Que trânsito é esse? Meu Deus! É um trânsito bem complicado aqui no Rio de Janeiro, né? Mas enfim, com paciência, tudo se encaixa com jeitinho.
Mas enfim, só para fechar aqui, eu acho que a gente não vai conseguir andar com 208 num trânsito mais livre do que esse necessariamente. Acho que, inclusive, eles devem ter colocado esse trajeto justamente para a gente experimentar um pouco mais o sistema Start-Stop, que é uma novidade também. Olha, eu tô quase parando o carro. Ele não é aquele sistema também que consegue mover o carro por alguns metros em baixa velocidade. Não faz também o sistema velejar, né? O sistema de roda livre. Ele não desacopla a transmissão, até porque para isso precisaria de outra transmissão, que não é essa CVT, né? Então, realmente, o 208 continua um carro bastante prazeroso de dirigir. Próxima parada aqui no nosso GPS. E, no entanto, promete aí essa economia extra de combustível, né? Não vai dar necessariamente para a gente colher impressões muito acerca de desempenho em estrada, de isolamento de ruído, mas de uma maneira geral o que dá para perceber é que o 208 continua um hatch, aliás, até hashtag injustiçado, né? Na verdade, eu acho que nem é injustiça, porque eu entendo, na verdade, que o 208, especialmente aqui no banco de trás, ele é um pouco pior do que o Onix, ele é um pouco pior do que o Polo. E por isso mesmo, né, quando você pensa num hatch compacto, o hatch compacto no Brasil precisa fazer a vez de carro da família, o carro que vai ir para o trabalho, o carro que vai viajar. E na Europa esse carro faz muito sentido. Aliás, cabe salientar, na Argentina também ele vende muito bem, né? A Peugeot vende muito bem na Argentina. Aqui no Brasil, realmente, o 208 está sofrendo um pouquinho ali no ranking de vendas. Mas como produto em si, ele é um produto bastante competente. Gosto bastante da posição de dirigir, dos equipamentos. É o único que vai ter aqui o teto solar, que eu vou até fechar para não fritar aqui no sol do Rio de Janeiro. Temos aqui 6 airbags na versão GT, isso é bom também. Na versão topo de linha, poderia ser em todas, mas enfim. O iCockpit 3D. E agora também a gente tem serviços conectados aqui nessa versão topo de linha, inclusive com SOS aqui, que, como eu te expliquei lá, o serviço conectado, geolocalização, permite até você conseguir médias de seguro mais baratas, né? Bom, mas enfim, é um contato bastante breve, é mais para te dizer que, olha, se você tem o 208, ou se você se interessa por comprar, na minha concepção você vai ter todos os benefícios que um sistema híbrido pode ter, que esse sistema é mais simples, né, no sentido de economia de combustível, uma ajudinha um pouco mais suave no anda e para aqui das cidades e tal, sem malefícios, né, no sentido de o carro ficou apenas 10 quilos mais pesado, o carro não perdeu o desempenho. Em São Paulo, por exemplo, você tem benesses como a legislação de rodízio, você está suspenso. Cabe salientar que o rodízio é uma medida criada pelo senhor Celso Pitta, prevendo a diminuição da poluição do ar. Então, agora que o rodízio... Agora não, né? O rodízio agora tem essa... O que eu quero dizer a percepção do rodízio atualmente nas pessoas para gerir o trânsito na cidade. Mas não, o rodízio em sua essência foi pensado e concebido para tentar amenizar um pouco a questão da poluição do ar. E de suspensão, agora que o trânsito deu uma aliviadinha um pouco maior, a gente percebe que a suspensão melhorou demais, especialmente depois que tivemos aí a intervenção da Stellantis, o seu corpo de engenharia em Betim. O carro está um pouquinho mais alto também, dá para perceber. Ele agrega o visual do antigo GT elétrico, né, que era o spec europeu. Mas o carro tá com um liftzinho de suspensão que é necessário para enfrentar a buraqueira de valeta de rua, de cidade lombada. Mas enfim, é um carro bem no chão, bem gostoso. É um carro compacto também, né? Não é um carro... É o legítimo compacto, né? É um carro quase que 2+2. 2 viajam com conforto aqui, 2 passageiros de estatura... Ó, pode pegar uns buracos. Mesmo a roda 17, hein? A roda 17 passeia ali naquela depressão de tampa de... Aqui outra, ó. Você tem um toque Fiat nessa suspensão bem nítido, né? Não dá mais aquela batida seca que parece que tá caindo no seu dente. Isso fez muito bem pro carro, né? A questão agora é ver se o 208 encanta, né? Afinal de contas, agora a gente só tem uma versão
1.0 aspirada, que no caso é a Stile, que também vem muito bem equipada, abaixo dos R$100 mil, e todas as demais 1.0 turbo com 130 cavalos, uma potência que você não vai encontrar nos rivais diretos, Onix e Polo, que são os queridinhos aí dessa categoria, né? Inclusive os hatches compactos vivem um drama, né? A oferta cada vez menor de opções, dando lugar a SUVs menores. No caso do Polo, a gente tem a questão do Terra, né? Que veio aí para basicamente suprimir as versões de entrada do Polo. Mas enfim, de uma maneira geral, a sensação de dirigir o 208 é sempre agradável. À exceção do antigo 1.6. o antigo motor 1.6 EC5 era um pouco triste mesmo. Mas isso foi solucionado há bastante tempo. E logicamente que o 1.0 Firefly não vai ser um dragster. Mas agora que as versões 1.0 turbo são basicamente 70% da gama, é sem dúvida o hatch compacto mais gostoso de dirigir, especialmente pelo desempenho que o carro entrega, né? Um 0 a 100 abaixo dos 9 segundos agora é realmente algo muito, muito bom e a ser celebrado. E, segundo o PBEV, o carro ficou um pouco mais econômico, sem onerar muito o seu bolso. Já vou fazer o retorno aqui. Que é isso, Renegade? O cara quase que veio para cima do meu 208 aqui. Vou fazer o retorno aqui, vamos voltar lá para o nosso QG, já que não podemos aproveitar essa praia maravilhosa. Qual que é essa aqui, hein? Estamos em Ipanema aqui. Vamos lá. Deixa eu ver qual que é aqui. É Ipanema, exatamente. Coisa mais linda, rapaz. Que mar maravilhoso, meu Deus. Mas, como diria João Anacleto, o pobre quando vem em lugar de rico, ou tá de calça jeans, ou tá chovendo. Hoje tá um sol de rachar, eu adoraria estar na praia, mas eu tô trabalhando de calça de sarja, não é nem jeans, é mole. Bom, esperar aqui o semáforo abrir e vamos voltar lá pro nosso QGzinho e bater esse último papo aí acerca do 208 e o que sobrou, né, basicamente da categoria de hatches compactos. Mas eu posso garantir a você, nesse breve contato, que o sistema híbrido leve não vai te fazer perceber exatamente, meu Deus do céu, meu carro é eletrificado. Não, né? Tudo bem, agora ele tem sistema start-stop, mas já é algo que você deve colocar na sua cabeça que em breve outras marcas vão lançar a mão dessa tecnologia também, porque sem ela não será possível, ou ficará muito difícil, né, atingir as regras de emissões. E a Peugeot está lançando agora no 208 GT, né, apenas essa versão que tem, mas não tarda, certamente, se fosse para apostar, não tarda para que em breve todas as 1.0 turbo tenham esse sistema. Então vamos voltar lá e conversar sobre o que você deve fazer, pensar, considerar na hora de colocar um hatch compacto na sua garagem. Bora! Pois é, meu caro youtuber espectador, os dias para os hatches compactos no Brasil já foram mais agradáveis, não é verdade? Mas eu não tenho medo de me arrepender no que eu vou te dizer, que o 208, especialmente agora que o Polo tem as configurações 170 TSI e os números não mentem, te falei, o 0 a 100 mais rápido do Onix é mais lento do que esse aqui, não resta dúvida. Esse é o carro mais gostoso de dirigir dessa categoria. E com esse plus a mais, né, esse pleonasmo maravilhoso que você pode economizar cerca de 10% mais na sua bomba de gasolina no longo prazo, não é verdade? No entanto, o grande gargalo do 208 é efetivamente esse espaço um pouco mais diminuto, e a gente sabe, volto a dizer, o hatch compacto é o carro da família brasileira. Então, a receita que você tem que colocar na sua cabeça para não sofrer com 208 é: qual a idade dos seus filhos? Eles têm mais de 10 anos? Eles têm menos? Porque se eles forem crianças pequenas e você tiver um pouco de paixão ao dirigir, eu preciso te dizer, esse aqui é o melhor hatch compacto que você pode colocar na sua garagem. Se seus filhos já estão pensando em prestar vestibular, talvez não. Talvez você deva pular dele.
Se você for sozinho, solteiro, não pensa duas vezes não. Vai no 208. E com essa bomba. Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Em breve esse carro passa mais tempo com o João Anacleto, até para entender efetivamente um pouco melhor desse consumo de combustível, que não necessariamente conseguimos testar com efetividade aqui nesse breve contato no dia de hoje. Deixe o seu comentário, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é João_Delarco, do João Anacleto é o @Janacletos, e a gente se vê numa próxima. Tchau, fui! 2, 1, sobe. Nossa, quase que eu me dei uma portada na cara agora. 3, 2, 1.